Meus amigos do Diálogo Espírita, no programa de hoje, o assunto do tema livre é o casamento, os tipos do ponto de vista do espírito, a infidelidade, o divórcio e as suas consequências. E no quadro Nosso Lar, nós vamos falar sobre a convivência dos espíritos, as relações sociais entre os espíritos, como é que eles se comunicam, como é que eles interagem no plano espiritual. Então começa aqui, Diálogo Espírita. Meus amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje, mas antes eu gostaria de deixar passar um recadinho, aliás, dois. Esse programa, como vocês sabem, vocês estão assistindo agora, ao vivo, né, pelo CWB-TV, o canal 5 da NET e outros canais que veiculam nesse dia e horário. Mas caso você, em algum momento, em uma oportunidade, você perder o programa e quiser assistir depois, você também pode. A outra opção é pela internet, no mesmo horário, no mesmo dia, www.cwbtv.net. Mas as outras opções tem na TV SEI, TV do Conselho Espírita Internacional, com algumas semanas de atraso. Vocês podem assistir por parabólica, algumas maneiras de captar o sinal, ou através também pela internet do site www.tvsei.com. A veiculação lá do Diálogo Espírita é às terças-feiras, às 18 horas. E se vocês entrarem no site da ADE Paraná, que está aparecendo aí no seu vídeo, www.adepr.org.br, lá vocês encontram uma seçãozinha chamada Diálogo Espírita. Lá constam os links de todos os programas atrasados, anteriores, para serem acessados através do YouTube. Então nós estamos esse programa é o de número 25, e lá já estão disponíveis os 22 programas anteriores. Ok, meus amigos? Bem, o outro recadinho que eu queria passar para vocês é o seguinte: o Clube do Livro Espírita de Curitiba. Gostaria que vocês, também através do site da ADE Paraná, esse que a gente acabou de mencionar, vocês podem ter as instruções. Façam contato conosco, inclusive, através do e-mail adepr@adepr.org.br, também vai aparecer no seu vídeo, para ter maiores informações. Algumas vantagens do Clube do Livro Espírita de Curitiba é que você recebe o livro em seu domicílio, com descontos importantes, no mínimo 10%, em alguns casos até 40%, e sempre recebe os lançamentos, você se atualiza sobre tudo que está sendo lançado no mercado editorial do segmento espírita aqui no Brasil. Mas também pode pedir quaisquer outros livros através do Clube do Livro. Então, nós precisamos do seu apoio, da sua ajuda, você ganha, nós ganhamos. A manutenção deste programa Diálogo Espírita também depende do número de associados, das contribuições do quadro associativo do Clube do Livro Espírita de Curitiba. Ok? Mas eu estou aqui então hoje com o nosso companheiro Gilberto Tomasi para falar sobre o casamento, Gilberto. Eu gostaria, antes de mais nada, fazer uma ligeira leitura aqui da questão 696. Ela é muito importante para o nosso tema. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abdicação do casamento? E a resposta dos espíritos seria uma regressão à vida dos animais. Antes de você falar, eu queria acrescentar o seguinte. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz assim que não existem conjugações afetivas, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Emmanuel, um outro mentor do Chico Xavier, no livro Vida e Sexo,
Diz também quase a mesma coisa, que sejam essas uniões quais forem, elas sempre têm raízes nos princípios kármicos. Porém, Divaldo Pereira Franco, em entrevista ao jornal Imortal de Cambé, em 1984, diz o seguinte: há casamentos programados e outros em que a precipitação provocou por inexperiência e prevalência da natureza animal. Afinal de contas, existe uma contradição entre André Luiz Emmanuel e o Divaldo ou não? Não, a gente vai ver, Wilson, prezados telespectadores, que não há divergência, as coisas acabam se encaixando. E aproveitando o gancho, André Luiz, também espírito no livro Nosso Lar, e diz o seguinte, Wilson, prezados amigos, que na fase atual evolutiva do planeta, na esfera carnal, aqui na Terra onde nós estamos, a maioria dos casamentos, Wilson, são em função de resgates. São pouquíssimas e raras as exceções de uniões afins. Então vejam a necessidade da união afetiva entre homem e mulher, que nós estamos falando casal nesse sentido. Tá? Então realmente, se a maioria dos casamentos é por algum motivo de resgate, nós vamos ver com certeza na continuação do programa, o porquê desse grande número de casais que se separam por bobeiras, por momentos de fúteis e coisas que não levam a lugar nenhum. Então, realmente, há necessidade da união conjugal, sim. Eu chamo a atenção aqui, inclusive, eu até acentuei a palavra na declaração do André Luiz, em Evolução dos Mundos, o adjetivo que ele colocou aqui, conjugações, né, uniões afetivas. Então, no nosso entender, e que parece coincidir com o do Divaldo, é que muitas vezes o casamento é por razões fortuitas, por interesses materiais, por atração meramente física ou sexual. Então, não existe afetividade. Agora, quando existe um componente afetivo nessa união, é que essa união deve ter uma motivação anterior, né? E com consequências também para o futuro, com desdobramentos para o futuro. Nem todas as uniões, a conclusão que a gente chega, não sei se você concorda, é nesse sentido, de que nem todas as uniões elas têm um componente espiritual, digamos assim. Não tem. E aproveitando, vejam o que diz aqui, então, um livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Ele faz aqui uma classificação dos casamentos, acho que é bem de encontro, que acho que você até anotou aí. Até a gente vai falar disso então, aí. Então tá, mas vamos então por partes, então a gente vai chegar lá. Vai chegar nisso. Né? Porque realmente não existe um padrão. Não existe. Né? Às vezes, Gilberto, nós no meio espírita, nós temos a tendência, né, por uma questão de pouca informação, de desinformação, de um pouco de falta de estudo, de generalizar as situações. É tudo espiritual. Exatamente. Né? Não é, minha gente. Nós já comentamos aqui em uma outra ocasião, que nós temos também o livre-arbítrio de hoje, que começa novas ações. Então, nem sempre é uma reação, nem sempre é efeito, mas às vezes uma nova causa. E um casamento, uma união, também. Até porque seria difícil explicar do ponto de vista espírita a situação que hoje a gente vivencia, de múltiplas uniões de um, de outro, etc. Então, nem sempre existe um respaldo, um componente espiritual. Agora, às vezes, sim, tanto no passado como com projeção para o futuro, né? Agora, um outro comentário aqui, no livro chamado Entre a Terra e o Céu, você vê como as coisas são às vezes, elas causam essas consequências. Nesse livro Entre a Terra e o Céu, também do André Luiz, através do Chico Xavier, ele conta uma seguinte historinha. André Luiz, juntamente com instrutores espirituais, visitaram um museu. E lá nesse museu havia um quadro, um espelho. Esse espelho havia sido presenteado a uma moça que estava noiva, pelo noivo. E esse rapaz, que é de uma família francesa, que havia migrado para o Brasil, eles resolvem voltar para a França. E ele, embora com a promessa de casamento, de voltar e se consorciar com ela, ele acaba quebrando essa promessa, porque ele acaba casando com outra pessoa. E o que André Luiz vê ali, e os instrutores veem? Eles veem o espírito daquela moça, que já havia desencarnado, impregnada, imantada aquele quadro. Então, ela estava presa
aquele presente dado pelo noivo. E estava ali já há muito tempo. Então vejam, gente, como às vezes as coisas são sérias. Quando os dois indivíduos são levianos ou de cabeça muito bem resolvida, né? Não esquentam a cabeça, como se diz, na hora que separa, cada um para o seu lado, morreu ali. Mas quando existe uma vinculação afetiva maior, quando existe um apego, pelo menos, de uma das partes e há um rompimento unilateral, isso vai trazer reflexos. Não tem nem dúvida. Esse é o grande problema. É como você falou, o essencial, o Wilson, prezados amigos, é você saber exatamente, quer dizer, saber não tem como. Falando em termos espíritas, nós e vocês que estudam a doutrina espírita, aqueles que estudam, sabem distinguir mais ou menos qual é o problema que está pegando, né? Porque separar é fácil. Agora, essas uniões onde são necessárias, que a gente vai ver mais à frente, que para que haja um resgate, para que haja um acerto de contas, se não for bem resolvido, fica essa imantação que você falou, e é um grande problema nesse rompimento. Uma das partes, com certeza, vai ficar obsidiando o outro. Aí é complicado. Mesmo que não obsidie, mas ela vai sofrer uma lesão emocional. E isso vai trazer consequências para a vítima, digamos, para a parte que perdeu, como para aquela que provocou aquela situação. O rompimento, né? Aí a lei de causa e efeito vai imperar. Vai trazer efeitos. E há, logicamente, a necessidade de um vínculo futuro para que haja esse acerto de contas. Não tem nem dúvida. E isso é apenas um exemplo até leve, mas existem situações muito mais difíceis. Por exemplo, quando há um ciúme exacerbado, repercussões... Dominação pode levar a crimes passionais. Exatamente. E isso aí vai ter complicações por muitos séculos, às vezes. E isso é muito normal, né? Marido que mata a esposa que mata o marido, por quê? Está crime passional. Está acontecendo todo dia. Né? E nós temos que nos educar no sentido de fazer com que aquelas escolhas que nós fizemos, elas têm que ser conscientes, bem pensadas, bem meditadas, para que depois a gente não se arrependa e para que não haja o rompimento da relação por motivos fúteis. Né? Porque a união do casal, isso não é por acaso. Existe todo um planejamento, nós sabemos disso. Então, quando não são essas uniões fúteis. Fúteis, exatamente. Por motivos nós estamos fúteis. falando do casamento, aquilo realmente que dá certo, né? Porque existe lá no plano espiritual a programação da formação da família, o conceito de família, o compromisso conjugal que deve existir entre os cônjuges e tudo isso. Então, não se pode jogar isso fora por qualquer motivo, né? Para quem lê as obras espíritas, mesmo muitas obras básicas, mas as outras obras e muitos dos romances que são expressões de vivências reais do mundo espiritual, a gente percebe muitos desses casos. Essa programação que o Gilberto se referiu, ela é meticulosa, envolve várias pessoas, vários espíritos, aqueles que vão reencarnar como filhos, eles procuram ajudar, aproximar os pais, os futuros pais. Existem entidades espirituais que estão ali. Então, existe todo um processo, todo custoso, laborioso, e depois as pessoas chegam aqui, né? É como você falou, isso ninguém une alguém com alguém sem saber a posição de todos, mesmo que seja necessário, como você falou, reúne seus espíritos encarnados. Você vai casar com esse, você vai ser filho desse. Então, há esse planejamento. Os espíritos desencarnados lá no plano espiritual sabem disso. O problema depois é vivenciar essa realidade aqui na Terra com os problemas inerentes que nós temos, né? Exatamente. Meus irmãos, nós vamos dar uma paradinha no nosso tema livre, vamos para um ligeiro intervalo e voltamos em seguida.
Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A Editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, já tendo publicado mais de 350 títulos. Um de seus últimos lançamentos é Vivendo um Dia de Cada Vez, de autoria de José Newton da Costa. Mensagens de autoajuda florescidas da longa experiência do autor, coronel aposentado da Polícia Militar, na convivência com todo tipo de pessoas. Contato vendas@editoram.com.br ou telefone 19 3497 7000. Meus amigos, estamos de volta com o tema livre de hoje, falando sobre o casamento do ponto de vista espírita ou espiritual. Gilberto, você havia comentado no primeiro bloco a respeito dos tipos de casamento. Então agora vejam só, existe duas classificações que pelo menos é do nosso conhecimento aqui. O André Luiz, no Nosso Lar, ele fala em casamento por amor, por fraternidade, por provação e por dever. E o Martins Peralva que você tem aí, né? Ele coloca ali sobre, estudando a mediunidade, acidentais, né? Provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Veja o que coincide, mais ou menos. Esse provacionais está lá em provação. Os sacrificiais talvez seja esse por dever, né? Afins seja este fraternidade. Ou talvez o por amor. E essa de realizações transcendentes aqui também se enquadra em amor e fraternidade. A verdade é que, segundo também informações dos espíritos, a imensa maioria, atualmente aqui na Terra, é provacional, né? Isso já o André Luiz diz lá, como nós comentamos no início, né, no Nosso Lar. E o difícil é você aceitar isso, né, Wilson? Porque as facilidades que os casais encontram hoje para desvirtuar essa relação conjugal é muito grande. A falta de preparo dos envolvidos, a falta de evolução espiritual e moral, principalmente, faz com que os leve por caminhos tortuosos, que a gente vai ver com certeza, que envolve ciúme, possessão, infidelidade. Então, o difícil é aceitar isso, e eu acho que essa aceitação independe da religião. Nós, espíritos, defendemos nosso ponto de vista, mas em qualquer segmento, eu acho que isso é uma questão de moral também, né, Wilson? Nós vemos pelo lado dos resgates, ou provações, ou coisa parecida, mas eu acho que não há tanta necessidade disso. Se você se envolve com alguém, eu acho que o respeito deve existir, né? E deve existir uma troca, então, desse respeito para que o casal conviva bem. Hoje está muito fácil separar, né? As leis são mais brandas, o divórcio você não precisa nem entrar com um advogado, nada, se faz num cartório, de comum acordo, e o espiritismo não nós vamos falar logo a seguir sobre a estatística do divórcio aqui no Brasil, né? Mas o espiritismo não é contra, só que entende, vamos até adiantar um pouquinho, que geralmente o divórcio é um adiamento de compromisso, as pessoas vão ter que se reencontrar depois, até porque elas se comprometeram a dar oportunidade a alguns espíritos reencarnar para ter educação dos dois juntos, e daí eles separam, vai ficar comprometido. Pode parecer que não, há muitos estudos da psicologia, da sociologia, diz que dá para superar e tal, e dá, muitas vezes, depende também dos reencarnados, dos filhos, mas a coisa não é tão simples assim. Mas eu queria chamar a atenção aqui também o seguinte, então o que acontece? Quando é por amor ou por fraternidade aqui, vai embora a união. Agora, esse tipo de casamento aqui, provacional, que eles assumiram o compromisso lá atrás, por dever, às vezes um cuidar o outro porque lesou numa reencarnação anterior, fez mal àquela pessoa, deixou ao abandono, ou agrediu fisicamente, ou tirou a própria vida, e eles têm essa nova oportunidade de reajuste. Na primeira cara feia que um faz para o outro, cada um vai para o seu canto. Joga tudo por terra. Como é que fica?
É interessante, Wilson, que em algumas situações o casal separa, conversando com uma pessoa conhecida há alguns dias, falando sobre isso, ele fala, olha, Gilberto, faz 18 anos que estou separado e dói muito ainda. Então, na verdade, o espírito tem aquele insight que ele sabe que deveria ter continuado. Mas, como você falou, as facilidades hoje, elas são enormes, né, para que você se separe. E uma outra situação muito comum, né, Wilson, as pessoas se separam, encontram um outro companheiro ou companheira e aí se empolgam e, poxa, agora eu estou feliz, agora eu encontrei a pessoa certa. Lógico, não é com aquela que ele tem os acertos, então fica muito fácil por causa disso, né? Então é difícil. E mesmo, como diz o Martins Peralva, então naqueles casamentos acidentais, as pessoas se olham, se empolgam, se casam, é o início de um comprometimento lá no futuro. Né? Não se joga assim já na coisa mais complicada. Então, são as facilidades que nós temos que levam com que a gente termine um relacionamento. Eu queria apresentar aqui, né, muita gente conhece, evidentemente, mas segundo o IBGE, o censo de 2010, pelo IBGE, esse aqui é de uma pesquisa do IBGE de 2005, 1 em cada 4 casamentos acabavam em divórcio, né? Uma outra pesquisa, 7 casamentos em 10, 70% acabavam em até 10 anos. Tá? Em 2011, agora segundo o censo, é outra pesquisa, do divórcio, 45,6%. Em 2011, o número de divórcios maior do que 2010, subiu quase 50%. 20,8% depois de 5 ou 9 anos de casamento. E aqui tem algumas outras estatísticas. Em 2011 foram em 2010, 351.153 divórcios no Brasil, tá? Agora, a gente sempre diz o seguinte, as pessoas falam no culto religioso do casamento, meu pai diz, até que a morte os separe. E eu já digo o seguinte, até que a morte do amor os separe, né? Porque quando há apenas paixão, não existe o amor. E muitas vezes, então, esse amor que não é por casamento, eles se casaram, mas não se uniram, né? Houve a união da carne, mas não a união das almas. Então, esse casamento está condenado, ele não vai durar. Agora, veja só, meus amigos e Gilberto aqui, as causas mais comuns para o divórcio, segundo esse censo do IBGE aqui. Os homens, desgasta a vida comum, em primeiro lugar, falta de respeito e desinteresse sexual. A segunda, nova paixão. Terceiro, sair da rotina. Quarto, dificuldades financeiras. Adultério é só a 9ª causa. E para as mulheres, é o alcoolismo, agressão, depressão, mais espaço, diferenças culturais e profissionais, falta de atenção e diálogo e por aí afora. São 2 pontos de vista diferentes, né? Homem e mulher, mas que no fundo é tudo a mesma coisa, né? Falta de entendimento do porquê da união, né, Wilson, meus amigos? Saber que há necessidade, que existe um compromisso entre os envolvidos, e nós estamos falando marido e mulher, esquecemos dos filhos, né? Que são os principais envolvidos nisso tudo. Então, temos que ter a noção do que seja um comprometimento um com o outro, para que não venhamos a ter depois, em outras encarnações, problemas mais sérios a serem resolvidos. Eu digo o seguinte, pensem bem antes de casar. E para se descasar, pensem bem 2 ou 3 vezes. Que o compromisso já está assumido, vai ter que romper, vai ter responsabilidade a serem arcadas aí no futuro. Tá ok, meus irmãos? Nós ficamos por aqui com o nosso tema livre de hoje e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Olá, amigos. O quadro Espiritismo Responde de hoje, nós temos aqui 2 perguntas que nos foram dirigidas, as quais nós iremos responder. A primeira pergunta é com relação à comemoração do Dia dos Mortos, Dia de Finados, comumente chamado. Como que a doutrina espírita vê essa situação? É importante dizer, antes de mais nada, salientar 2 aspectos. Na doutrina espírita não existem dogmas, convenções, rituais ou coisa parecida. Isso significa dizer, então, que para nós espíritas não existe casamento, batizado, primeira comunhão, crisma, e assim como também não existe um dia especial para a comemoração dos mortos. Isso é um aspecto.
Como para nós espíritas, a morte não existe, o que existe é apenas a morte, digamos, do corpo físico, da matéria, significa dizer que se a morte não existe, não tem como ter um dia específico para comemorar o Dia dos Mortos. Esse é um caso. Então, quando perguntado aos espíritos, quando Kardec pergunta se nesse dia comemorado pela população de forma geral, o Dia dos Mortos, se os espíritos desencarnados vão até os cemitérios em função desse dia especial. É lógico que não. Os espíritos respondem que eles vão nesse dia no cemitério como vão no outro dia qualquer. Mas é pela curiosidade, do tumulto de forma geral. Mas não existe, então, nenhum aspecto legal ou um aspecto, assim, primeiro para que os espíritos se dirijam até os cemitérios. Então, o fato de levar flor, comida, acender vela, não significa absolutamente nada para os espíritos. E nós sabemos que os espíritos, quando querem se comunicar com os seus entes queridos aqui na Terra, parentes ou afins, eles o fazem por pensamento. Então, independe de um dia específico. Bem claro, então, para nós espíritas, não existe o dia especial para os mortos. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que nos foi enviada diz respeito à questão dos milagres. Existem milagres? Bom, na visão da doutrina espírita, Deus, não só na visão da doutrina espírita, na visão de qualquer cristão que acredita em Deus, sabe que Deus é perfeito, Ele é onisciente, ou seja, Deus sabe tudo, infinitamente sábio, bom e justo. Então, um milagre seria agir contrário às leis de Deus que são imutáveis. Segundo a codificação da doutrina espírita, então, milagre não existe. E alguns dizem e insistem de que Jesus fez milagre. Na verdade, os fatos que aconteciam na época de Jesus eram fatos normais, mas que o povo preferia acreditar que eram milagres. Então, esses ditos milagres acontecem na casa espírita, acontecem em qualquer templo religioso, mas são fatos normais, fatos corriqueiros que fogem da compreensão humana. Além do que também, aquilo que se chama de milagre, às vezes nada mais é do que um merecimento daquele que está recebendo, então, esse chamado milagre. Então, deixando bem claro, milagre não existe na doutrina espírita. Aquilo que nós recebemos, repito, é do nosso merecimento e, para tal, nós temos que ir em busca disso. Nada cai do céu. Respondidas as duas perguntas, pedimos a vocês que estão nos assistindo que continuem enviando as perguntas para o nosso e-mail adpr@adpr.com.org.br. Muito obrigado, amigos. Até a próxima. Que a paz de Jesus esteja conosco.